o que é esperado do acadêmico, né, em relação à técnica cirúrgica. Então, assim, o acadêmico ele precisa se virar, tá? Então, saber se virar. Tá? O que que isso quer dizer? Então, assim, durante uma cirurgia, o principal, por exemplo, o acadêmico está auxiliando a cirurgia. Tá? Então, agora a gente não está mais falando da instrumentação. Tá? Então, ele está auxiliando a cirurgia. Se ele está auxiliando a cirurgia, ele pode estar auxiliando para o residente, então só os dois ali, ou ele pode estar com um professor titular para aquela cirurgia, o residente auxiliando o professor e o acadêmico fazendo o papel do segundo auxiliar. Tá? Muda um pouquinho essa questão, né, do que fazer. Né? No começo, habitualmente, né, para as cirurgias, né, o acadêmico acaba ficando como segundo e terceiro auxiliares mesmo. O que faz o segundo e terceiro auxiliares? Né? Essencialmente, ele mantém o campo limpo. Tá? Então, assim, saber o que fazer. Eu sou o segundo auxiliar na cirurgia. O que eu vou fazer de imediato? Primeiro, vou me aproximar bem do paciente. Tá? Não vou ficar vendo as coisas de longe. E eu vou procurar enxergar o que está acontecendo na cirurgia. Tá? Então, na maior parte das cirurgias, você consegue ter uma boa noção, né, do que está acontecendo, tá? Mesmo estando ali no segundo auxílio. Tá? E a função é deixar o campo limpo. Tá? O campo limpo e o campo exposto, né, para que a cirurgia transcorra, né, mais facilmente. Né? Então, assim, uma das máximas, né, da cirurgia é que a cirurgia que ela está adequadamente exposta, ou seja, os planos cirúrgicos, né, o que o cirurgião precisa ver para poder operar, isso está claro, está adequadamente exposto, a cirurgia é muito mais fácil, ela corre muito melhor e com muito menos estresse. Quando a exposição dos campos cirúrgicos, né, não está adequada, né, precisa-se corrigir isso, né, até o ponto máximo. Tá? O que é esse ponto máximo? O máximo que se consegue fazer. Existem cirurgias em que o campo operatório ele é difícil mesmo, tá? Mas isso são exceções. Tá? Na maior parte delas, né, aquilo que precisa ser feito é muito bem visto por todo mundo que está ali operando. Tá? E isso precisa ser assim. Então, a função do acadêmico, né, é justamente aspirar sangue, tá? Então, limpar o campo. Então, está sangrando, você está com o aspirador na mão. E o aspirador, assim, dos segredos, né, do uso do aspirador é que ele não pode cruzar a visão de quem está operando. Tá? Então, vamos considerar, né, o cirurgião, o residente e o acadêmico. Tá? Ele vai pelos lados da incisão, tá? Ele vai pelos lados da cirurgia até o ponto principal. Tá? Ele não cruza exatamente pela frente de todo mundo. A mão, ela dificilmente entra no campo operatório. Tá? Então, a mão é posicionada para fora. Por que isso? Porque a mão ocupa muito espaço. Tá? Então, ela dificulta a visão. Então, imagina, se tem sangue, tem algo sangrando, você precisa expor, você não pode ter mais algo a dificultar. Né? Então, a posição da mão ajuda muito. Né? Então, nesse sentido, a posição da mão e que vai empunhar o aspirador e colocá-lo no ponto certo, né? Então isso ajuda bastante. E é sempre pelas tangentes, né? Até chegar ao ponto principal e identificar aquilo que está acontecendo. Também em gases, né, montadas, né, que conforme o local do país se coloca, tem um nome diferente, né, então ou gás é montada, né, na pinça, ou turunda, né, ou outros nomes, também é um grande artifício nesse momento, porque você consegue chegar num campo mais profundo da cirurgia, que tenha um sangramento que precise ser seco, né, retirado o sangue, de uma forma bastante delicada. Né? Então, com o turno, você consegue secar e sair rapidamente do campo sem prejudicar. Tá? Então, no segundo auxílio, se você conseguir, né, manter o campo limpo e ajudar no afastamento, já é uma grande vitória. Tá? Se você estiver operando com o residente, tá, então, ou diretamente com o professor, né, tiver só os dois, ou se estiver na função, né, de primeiro auxiliar, né, a função principal ela não difere muito, só que
principalmente, ao invés de manter o campo limpo, a função principal passa a ser você manter o campo corretamente exposto, né? Então, a função do primeiro auxiliar é afastar, tá? É expor as estruturas, né? Então, por exemplo, está começando a incisão na pele de uma cirurgia grande, um Farabev pode estar com o cirurgião e o outro Farabev, para afastar, vai estar com o primeiro auxiliar. Ou os dois Farabevs estarão, né, com o primeiro auxiliar, para que o cirurgião consiga seguir, né, nas incisões. E uma outra dica, né, nessa fase é que as mãos precisam estar ocupadas, tá? Então, naquele momento você não sabe o que fazer, tem uma pinça anatômica na mão, já tem uma gaze, né, na outra mão, porque vai progredindo, né, os tempos, né, da cirurgia, você vai precisar afastar um tecido, então a pinça anatômica vai ser de valia, você vai precisar secar algo, né, que esteja sangrando, né, então você vai ter atividade, né. O que daí não se espera, né, do acadêmico, né, nessa fase é que ele não tenha a proatividade, ou melhor, ele fique esperando, tá? Ele não faça nada, tá? Ou melhor, não tenha nenhum instrumento na mão, ou fique só com as mãos apoiadas no paciente, não tenha, né, nenhuma, pelo menos um indício, né, de que vai fazer algum auxílio, né, para ajudar o paciente, né? Então, para ajudar o paciente, para ajudar o cirurgião, né? Então, ele precisa ter, né, os instrumentos na mão já, tá? Então, isso já ajuda bastante. Então, isso durante a cirurgia, resumidamente, né, isso que se espera, né? E nos pontos finais, né, da cirurgia, quando acaba o tempo principal, na maior parte, né, dos hospitais, né, dos hospitais de escola, né, os acadêmicos ajudam a fechar o paciente, tá? Então, saber os pontos precisa, tá? Saber identificar os fios precisa, tá? Saber identificar os tipos de agulha precisa, tá? Saber cortar adequadamente um fio depois de feito um ponto precisa, tá? Isso é necessário, tá? E precisa saber todos os tipos de ponto? Não precisa saber todos os tipos de ponto, principalmente no início, tá? Precisa saber todos os tipos de fio? Não. Se souber os fios elementares, né, quais são os fios básicos, né, que você precisa saber, né? Um grande problema, né, da literatura, né, que ensina, né, cirurgia, que eles não colocam o nome comercial dos fios, né? Então isso até por questão, né, tem seus motivos, claro, né, para isso, mas isso acaba prejudicando, tá? E nesse sentido, né, se você acaba não sabendo o nome comercial do fio, você não sabe como pedir, né? Então, por exemplo, fio de poliglactina é o Vicryl. Ninguém chama pé de fio de poliglactina, né? Ou qualquer o ácido gama-aminocaproico. Tá? Ninguém pede pelo nome do polímero, né, que é usado para o fio. Tá? Ele pede pelo nome comercial. Tá? Então, identificar quais são esses nomes comerciais, né, isso é bem importante. Tá? Os tipos de agulha também. Tá? Então, por exemplo, né, saber diferenciar, né, as agulhas, né, que são cortantes, né, de seção triangular, né, das agulhas cilíndricas, né, então qual que é o uso, né, delas, então já poupa bastante. Então, por exemplo, esse fio de Vicryl pode ter em algumas variações dele, que ele pode estar, né, encastoado, ele pode estar preso numa agulha que é para, por exemplo, para intestino, que é para o órgão interno, e pode estar numa agulha que é para a pele, por exemplo. E você não pode usar a agulha que é para a pele e para o intestino, então, de jeito nenhum, porque ela rasga o intestino, né, ou outro tecido. Então, saber identificar, né, essas nuances é bem importante. Tá? E também se espera que na hora do fechamento, né, do paciente, o acadêmico, a gente sabe, né, sabe-se que ele vai levar mais tempo para executar o procedimento, tá? Isso sabe-se. Só que isso não pode ser muito além da conta, tá? Então,
precisa treinar habilidades essenciais, né, de sutura, né, não no paciente. Tá? Ele não pode aprender a dar ponto no paciente. Tá? Ele tem que aprender a dar ponto em modelo. Tá? E não modelo animal. Tá? Ele tem que ter um modelo frio. Tá? Então, modelo seco. Tá? Então precisa, porque são movimentos, né, habilidades manuais, né, que você aprende por repetição. Né? Então você precisa identificar qual é a técnica, né, correta, precisa aprender a técnica correta, porque isso facilita muito, e precisa treinar. Tá? Então precisa treinar repetidamente, para que o tempo, né, para execução depois não seja demasiadamente longo. Tá? Então espera-se, né, que o acadêmico saiba fazer os pontos básicos, isso sem dúvida. Tá? Isso precisa treinar.